Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com as teorias que nos explicam os conceitos, nos permitem compreender a realidade, principalmente nos situar no amplo e difícil quadro político-ideológico da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade. Eu começo essa live perguntando, onde você se situa política e ideologicamente? Onde é que você se assume? Porque nós queremos hoje, justamente hoje, perceber e compreender como que se enquadra, né, diferentes matizes, diferentes pessoas, e vamos fazer isso a partir da teoria liberal, né? Vamos estudar um conceito que é extremamente complexo, difícil de se situar, porque teve uma trajetória marcada por diferentes momentos, principalmente revoluções, construções, repaginações, e hoje é muito difícil quando nós falamos se uma pessoa é liberal, se é conservadora, se é de esquerda, se é de direita. O termo liberal, por si só, ele permite situar uma pessoa em diferentes aspectos e espectros ideológicos, de tal maneira que alguém possa se considerar um liberal com uma tendência social, ou mesmo um liberal profundamente marcado por uma total competição, uma ausência do Estado e nenhuma inspiração que faça pensar com que o Estado tenha que contribuir ou estimular e ajudar indivíduos. Mas liberal é também um conceito difícil de se pontuar, porque ele transita até pela sua matriz da ideia de liberdade, né, que é dependente da palavra liberal, é muito complexo, porque liberal, numa acepção de costumes, numa acepção moral, pode ser um indivíduo que não se agarra, não se atém a posturas morais. Mas também liberal é uma palavra difícil no campo político e econômico, porque vai depender muito do país e onde a pessoa se encontra e como aquele conceito é ali utilizado. Se nós estivermos falando provavelmente dos Estados Unidos, um político liberal, um eleitor liberal é alguém que está, digamos assim, mais alinhado com o Partido Democrata, que se equivaleria a algum aspecto, né? Um espectro aqui das esquerdas no Brasil. Se fosse na Alemanha, teria uma outra acepção. Se fosse na França, uma outra. Colocando daí o quanto que é difícil fazermos um uso adequado da palavra e do conceito liberal. Nós vamos começar nessa live de hoje justamente procurando conhecer o conceito e procurando, nos nossos próximos encontros, identificar os diversos segmentos que agrupam dentro da palavra liberal, ou como alguns autores preferem situar os tipos de liberalismo, né? O liberalismo clássico, o liberalismo político, o liberalismo econômico, o liberalismo social, né? Alguém vai achar que isso é totalmente inadmissível, mas existe sim um liberalismo de tendência social, onde nós vamos encontrar aí autores como Rawls, né? Um pouquinho de Keynes e tantos outros. Mas vamos hoje nos deter no surgimento, na fundação, na parte conceitual, né, o que alguns autores chamam do liberalismo político. Vamos situar historicamente quando o conceito ele é datado, não especificamente o conceito, né, porque nós vamos verificar aqui os autores não utilizavam a expressão liberal, foi muito mais tardio. Mas onde estão as ideias que dão suporte conceitual, que são a base, que são a estrutura, e que começaram a nos fazer entender um conceito que hoje é até dificilmente de ser compreendido e explicado, dada a sua ampla variedade de significações e utilizações, até mesmo pelo campo da economia. Mas vamos verificar como que nós podemos aí, no caso, situar, né, a fundação, né, do pensamento liberal, mais especificamente a fundação e aí o momento em que nós identificamos como um liberalismo político, né? Como teoria política, vamos deixar isso bastante delimitado, né? A nossa live de hoje vai delimitar o aspecto
fundacional do campo do recorte político, né, o liberalismo ele surge no século XVII, né, claramente, manifestadamente, como uma oposição ao absolutismo, à arbitrariedade e ao costume, né, da monarquia de concentrar o poder e não enxergar aí nenhum limite, se dirá, de legislação ou constitucional, ou mesmo as liberdades individuais, o papel do cidadão. Como teoria econômica, vai ser um pouco mais tarde, vai ser no século seguinte, no século XVIII, né? De certa maneira, servindo-se de suporte conceitual a uma industrialização que está nascendo, né? Vão ser apropriadas as ideias da teoria política, né? Como esse suporte conceitual, mas deixaremos isso para compreensão no nosso próximo encontro, né? O liberalismo clássico, né, ou o liberalismo político, né, ele é reconhecido, né, em Adam Smith, né, aqui o pensador, né, inglês que escreve um livro famoso, né, Riqueza das Nações, mas também outros dois autores franceses, né, aqui a pronúncia o Alexis de Tocqueville e Benjamin Constant, né, que são outros dois autores franceses que vão dar prosseguimento, né, ao que nós conhecemos como o liberalismo clássico, entendendo que as vertentes desse conceito vão continuar atravessando, né, vão ser utilizados, estão fortes na história do pensamento político, econômico, e, de certa maneira, também no século passado vai ser obra de objeto de muitos pensadores. No século XX, né, apenas para citar alguns autores, não vamos nos deter aqui, vai ter autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e representantes da Escola Austríaca de Economia, né, também a Escola de Chicago e aquilo que algumas pessoas costumam chamar de neoliberalismo, né, e também o libertarianismo. Mas, do ponto de vista, voltando ao objeto do nosso conceito de hoje, o liberalismo político, né, ou as ideias liberais de espectro político, elas vão surgir lá no século XVI, né, com John Locke, e com os franceses iluministas Montesquieu e Voltaire, né? Nós vamos partir de um ponto de partida para nos ajudar a compreender a situação e a fundação dessas ideias, numa aspiração desses teóricos, todos motivados e interessados na criação de estados constitucionais de direito na Europa, ou seja, um desejo crescente de que a monarquia tenha fim e passe, né, a surgir, né, governos que estão limitados por um aspecto constitucional, limitados pelo uso da lei, limitados, né, aquilo que a gente conhece do rule of law, ou seja, o papel da lei agindo, limitando o papel do governante, o governante dependendo dessa relação com a sociedade, identificando, né, ali o surgimento, os fragmentos da ideia de cidadania, né, e desse papel. São essas ideias que são reconhecidas, né, dado aí um amplo, né, uma definição comum a todas elas, de que elas tinham essa aspiração e a defesa de determinados direitos que são pré-constitucionais, né? Direitos que já estavam no entendimento desses autores, né? Principalmente John Locke, já estavam com os indivíduos muito antes de se pensar numa espécie de contrato ou na fundação de um Estado moderno. Ou seja, aí talvez um traço muito delimitante para a gente pensar liberalismo é a ideia, né, voltamos aí a Locke, né, de que o ser humano possui direitos naturais, né? Aí uma noção justnaturalista, uma ideia, né, digamos assim, uma pressuposição, vamos colocar claro, uma pressuposição de que o ser humano ele já tem em si, ele já nasce com direitos naturais. E esses direitos naturais, né, na acepção de Locke, é o direito à vida, o direito à liberdade, mas fundamentalmente no campo
no pensamento liberal, né, a propriedade. Digamos assim, para deixar bem demarcado, os dois direitos, né, a gente fala dos três, mas é objeto, talvez, das matrizes constitutivas deste pensamento, da acepção, e depois da sua utilização no aspecto da economia, no aspecto da regulação, né, e na utilização nos autores que virão depois, a ideia de que o indivíduo tem o direito à liberdade, vamos entender por quê, e o direito à propriedade, né? A liberdade, ela colocada, é preciso compreender o contexto, né? Porque nós já colocamos que estes pensadores, eles tinham um objetivo muito comum demarcado, né? Eles aspiravam por fim, né? Eles desejavam o fim das monarquias, do absolutismo, da arbitrariedade e do excesso de privilégios do rei e, obviamente, de uma pequena parcela de nobres que compunham uma corte. Eles também se identificavam, né? E eles eram muito defensores das liberdades individuais naquela época, no século XVII, muito fundamentalmente a liberdade religiosa. Qual o contexto que é também motivador do surgimento do liberalismo, né? Um desejo de pôr fim a uma série de conflitos e violência por causa de questões religiosas, né? Então, a Revolução Gloriosa, ela vai por fim, no caso inglês, britânico, obviamente, ao fim da monarquia na Inglaterra, mas também aos conflitos motivados por questões religiosas, principalmente aí o conflito entre católicos e protestantes. Então, Locke, principalmente Voltaire, né, vai insistir muito de que o Estado precisa garantir essa liberdade para o indivíduo. O Estado não deve interferir nas questões de foro íntimo do indivíduo com relação à sua fé, né? Locke era protestante, né? Então, o Estado não tem que interferir, muito embora reconhecidamente uma certa indisposição de Locke com o catolicismo, porque nós estamos falando do século XVII e da forte influência ainda do Papa sobre muitas monarquias e muitos países. Mas Locke defende essa tolerância religiosa com um certo senão aí para o indivíduo que é ateu, porque ele entende que o indivíduo só vai ter um papel social, né, relevante na comunidade se ele tiver uma fé, uma espécie de baliza de comportamento e de fidelidade. Então, o direito à vida, o direito à liberdade, aí no caso o Estado não deve se imiscuir na liberdade do indivíduo. O indivíduo tem toda a liberdade de ter a sua fé, isso deve ser garantido pelo Estado e, fundamentalmente, direito à propriedade. Está destacado aqui a questão da função social, é muito importante colocar isso, né, que Locke, ele vê a propriedade, né, ele entende que os indivíduos têm o direito à propriedade, mas é o trabalho de um determinado indivíduo que lhe dá condições de performatizar, criar condições de ter bens, né? E esses bens, essas propriedades, na acepção dele, tem que ter uma função social. Este é um outro traço muito forte do liberalismo, a questão da livre iniciativa dos indivíduos, que os indivíduos têm que ter garantidos pelo Estado a igualdade de oportunidades. Muito embora, quando a gente fala isso pode soar bem numa democracia liberal norte-americana, mas em outros estados isso é meio complicado. O importante é a gente começar a entender as teorias e verificar como que elas funcionam e se a gente pode reconhecer em determinados políticos, partidos ou ideologias, digamos assim, claramente identificáveis como um liberalismo ou um liberalismo, mas enquadrada em quais aspectos? Um liberalismo de igualdade de oportunidades? Um liberalismo que aceita
o reconhecimento do Estado em alguma fomentação de oportunidade, seja para a iniciativa privada, seja para o indivíduo, né? Isso tem que ficar claro, né? Então, essas são talvez aí as grandes balizas, né? Vamos deixar isso fundamentalmente. O que são as marcas distintivas que vão variar, talvez aí no aspecto pragmático, no aspecto do desempenho do Estado, né? Do desempenho da economia, porque aí depois a gente entra nos aspectos, né? Aquele governo pertence a uma ideologia, mas no campo da economia ele segue determinadas ideias, de ideias diferentes. Mas se a gente pudesse pontuar quais são as principais características do pensamento liberal no seu nascedouro, né, o pensamento liberal político, a ideia, né, de que tem que haver um Estado, né, um Estado em que ele também está sujeito a uma Constituição, né, um Estado regrado, né, pelo papel do direito, né? Então isso é uma grande conquista para essa época, para esse pensamento, né? E foi motor de fortes revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução ali norte-americana, isso o liberalismo e as ideias liberalistas, elas vão ser reconhecidas em uma série de eventos a partir daí. Então, um Estado cujo o executivo está regulado pelo papel de uma Constituição. A ideia de que um Estado ele só se legitima quando ele garante esses direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, e aí não só religiosa, a liberdade de pensamento, né? Mais modernamente, liberdade de expressão, precisamos discutir isso melhor, né? E principalmente a liberdade do indivíduo, a propriedade. Quando estivemos na live de liberalismo econômico, nós vamos entender melhor, principalmente com Adam Smith, este aspecto, né, do que propõe essas ideias. Mas, justamente, é a ideia de um Estado em que não interfere na economia, está regulado pelas leis, garante a liberdade de pensamento, de religião, né, de associação de ideias e o direito à vida dos cidadãos, né? Então, nós já falamos do contexto, foi a Revolução Gloriosa, né, que marcou a insatisfação dos cidadãos comuns ali na Inglaterra, né, os burgueses, os plebeus, os camponeses que estavam insatisfeitos com a monarquia absolutista, os seus privilégios, o seu autoritarismo, mas também um surgimento de riquezas, né? Vamos pensar aí no mercantilismo e um pouco depois na própria Revolução Industrial, que vão fazer surgir novas classes e justamente a ideia de que o Estado precisa estar regulado, né? Então, dentro do aspecto político, né? Este Estado, na acepção de Locke, né? Ele tem que ser uma instituição reguladora, né? Que tem que estar ligado às leis, com limites para o convívio pacífico entre os cidadãos. Então, a ideia começa a surgir aí de um Estado regulado, né? Aí é um nascedouro, né? Na acepção moderna dos Estados democráticos, né? O Estado, né? Ele tem que garantir a vida dos cidadãos. Então, não é aquele autoritarismo do monarca que poderia tirar a vida das pessoas, bastassem elas estivessem conspirando, pensando, escrevendo contra o governante, né? Repare, né, que nós temos muita confusão conceitual no presente. A ideia de ditadura, a ideia de estados, né, autoritários não combina com o liberalismo. Isso é inadmissível, né? Isso não pode conviver. Um Estado liberal é um Estado que garante e protege a vida de seus cidadãos. Garante a liberdade desses cidadãos em associações de classe, né? Repare muito bem isso. Garante a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, salvaguardadas as honras alheias, né?
salvaguardadas aí os direitos a toda e qualquer minoria. Não vamos confundir liberdade de expressão para você agredir quem quer que seja. Existe o limite da crítica, a liberdade do pensamento, né? E, mais especificamente, a propriedade. Na acepção de Locke, né, o Estado ele só pode atentar contra os cidadãos na medida em que os indivíduos estão se colocando, né, ou constituindo uma ameaça contra a ordem estatal, né? Aí, nesse caso, né, um Estado regulado por leis, com limites, né, para o governante deve garantir a vida, a liberdade, a propriedade dos cidadãos, mas desde que os cidadãos não estejam colocando em risco a ordem do Estado, as instituições do Estado. Então, há limites também para os cidadãos. Então, é a ideia de que nós está aí um germe, né, de que nós reconhecemos no nosso presente, a ideia de que todos nós estamos, inclusive, né, os membros que compõem o Estado, os representantes, os outros três poderes, que é uma acepção mais moderna, e todos os indivíduos estão sujeitos a um regime de uma ordem regulada, constitucional, que nos garante direitos, mas também deveres, né? E um deles é não colocar isso em risco. Eu coloquei destacado a questão ilegítimo, né? Porque Locke ele avança nessa ideia de que o seguinte: quando o Estado ele não é capaz, né? Quando um governante ou um Estado ele não é capaz de garantir a vida, a liberdade e a propriedade, ele perde legitimidade. Então, nesse caso, os indivíduos têm todo o direito de deporem, né, este governante, né, de virem, né, a exigir uma mudança. Então, o governante nesse Estado, ele não tem, como no caso da monarquia, aquele papel dinástico, né? Aquela coisa da dinastia, a sociedade tem que ficar convivendo com a incompetência, com a ingerência. Não, isso não existe, né? Então, é muito interessante como que o liberalismo ele vai estar na esteira de importantes constituições, né, na fundação dos estados, no papel e na discussão dos limites desse Estado com relação à economia. Locke, naquela época, no século XVII, ele já adventava a ideia de um parlamentarismo constitucional, regido por, né, uma legislação, e democrático. Esse é um grande avanço, né? Um pouco mais à frente, nós vamos ter os papéis aí, né, de Voltaire, né, um outro pensador liberal, no caso francês, em que ele vai escrever muito sobre a liberdade de expressão e de culto religioso. E vai ser a partir dele que nós vamos ter a famosa expressão, né, muito utilizada, que é a separação entre o Estado e a Igreja. E esse é um outro aspecto que define muito claramente o que é um Estado liberal, né? O que é um indivíduo. Isso é muito importante para nós, um país extremamente religioso, seja com relação ao catolicismo ou protestantismo, né? Porque um Estado liberal é um Estado que garante, né, regido por uma separação entre o Estado e a Igreja, né? Então, e isso foi um avanço do pensamento liberal de Voltaire, francês, porque é justamente essa ideia de ter reconhecido na história do Ocidente essa relação não muito saudável, né, entre a Igreja se imiscuir nos negócios do Estado e vice-versa, né? Não muito saudável, porque gera uma enorme instabilidade, seja para o campo político, seja para o campo dos cidadãos, que começam a se ver constrangidos por um Estado que, às vezes, não os represente ou não os enxergue, né? Apesar dessas ideias terem sido defendidas no século XVII, século XVIII, repare que
nós não temos isso muito bem resolvido em boa parte das democracias. A brasileira não é o único caso, né? Não é exceção. Nós temos isso, uma questão mal resolvida nos Estados Unidos, né? Em que muitas das vezes setores religiosos se veem no direito de tomar o poder e influenciar com seus valores. O fato de religiosos estar no poder não é em si um problema, mas o fato de você fazer com que toda a sociedade esteja submetida aos seus valores é um grande problema, né? Alguns países árabes, né? No caso, digamos assim, estados que se dizem teocráticos, né? Então, assim, como no caso do Irã, outros estados árabes e também países também ocidentais, então estão sempre demonstrando que essa relação ela vai e vem, está aí no nosso dia a dia e é uma situação extremamente complexa. No nosso caso brasileiro, desde 2010 para cá, nós temos visto uma articulação de diferentes setores conservadores, né, ligados às igrejas, seja protestante ou católica, participando ativamente e muitas das vezes pontuando até o papel do judiciário, né? Até o papel aí do legislativo, muitas das vezes com retrocessos e muito claramente circunstâncias que não têm nada de liberal, porque uma das características fundamentais do pensamento liberal é essa questão de que o indivíduo, né, ele precisa ser defendido, né? A liberdade do indivíduo, a maneira como que o indivíduo vai regrar a sua vida, como que ele entende o que é uma vida boa. E aí nós podemos pensar em questões de gênero, orientação sexual, né? A maneira como a pessoa constitui ou não constitui família, os diferentes modos de encararmos família, todas são questões que nasceram, né, e discutiram e são bases de uma ideologia liberal, de um pensamento político liberal. As questões relacionadas à economia nós vamos discutir em outra live, mas é muito fundamental nós colocarmos isso, né? Apenas para finalizar, para a gente colocando, e Montesquieu vai propor a repartição do poder tal qual nós conhecemos hoje, executivo, legislativo e judiciário. Então, são as bases fundacionais do pensamento liberal e elas precisam ser reconhecidas numa ideologia liberal, seja de centro, uma ideologia liberal que flerte com o conservadorismo, uma ideologia liberal que quer totalmente um Estado mínimo sem nenhuma interferência, ou uma economia liberal que garanta, que se preocupe aí com uma determinada participação do Estado em conquistas sociais. Dito deste modo, né, vamos recapitulando, né? Pensamento liberal é marcado por uma enorme oposição a qualquer forma de autoritarismo, né? Qualquer forma de autoritarismo, seja o monárquico, seja o fascista ou o ditatorial das experiências do século XX. Pensamento liberal, ele está fundamentado em que o indivíduo traz consigo direitos pré-constitucionais. Então, não importa, né, a circunstância, né? Esses direitos são vistos como constitutivos da natureza humana. É o direito à vida, à liberdade e ao trabalho, à propriedade. Os indivíduos, eles não podem ser constrangidos pelo Estado com relação à sua maneira de pensar. Isso é muito importante num pensamento, num Estado liberal. Os indivíduos devem ter a liberdade de, inclusive, terem ideias anárquicas, né? Há um liberalismo que flerta muito com o anarquismo. Se o indivíduo ele quer ter ideias anarquistas, desde que não vá fugir dentro da lei e daquilo que está posto, né, positivado dentro de uma Constituição. Se o indivíduo ele não quer ter religião, se o indivíduo se entende como ateu, deve ter garantida essa liberdade.
Do mesmo modo, com relação a costumes, num Estado liberal, o Estado, na acepção de todos esses autores, não deve jamais se imiscuir em questões de foro íntimo e de foro pessoal. E isso é muito importante para o direito moderno, né? Porque o direito moderno ele também precisa funcionar dessa maneira. Embora aqui e acolá a gente muitas das vezes perceba em determinadas decisões, né? Perceba em determinadas posturas de membros e operadores do direito, muitas das vezes deixando ali passar suas convicções morais e religiosas. É um atentado contra o Estado democrático de direito, é uma concepção que não tem nada de liberal, que é justamente uma das grandes conquistas das sociedades ocidentais modernas. A ideia de que o indivíduo ele não deve ser constrangido de modo algum na sua maneira de pensar, na sua liberdade de expressão com responsabilidade, na sua orientação sexual, no seu modo como constitui família e no modo como ele quer viver, inclusive se não quiser trabalhar, né? Então, de vez em quando a gente comenta, né, que já foi positivado no instinto, já superado Código Penal aí, né, do século passado, a ideia da vadiagem, né? Então, reparem que não combina com o pensamento liberal esses constrangimentos à liberdade dos indivíduos e a ideia aí também, né, nós vamos discutir isso melhor na live sobre o liberalismo econômico, a presença do Estado e de como que ele garante o acesso às oportunidades ao empreendimento, mas também como que ele se relaciona com relação ao mercado. Ele controla, ele não controla, ele vigia, ele não vigia. Vai ser objeto de uma importante discussão que nós vamos ter na nossa live sobre o liberalismo econômico, focado um pouco em Adam Smith e algum dos seus sucessores. Mas, por hoje, vamos garantir aí esta base comum, que é de toda pessoa que pensa e que pratica, né, aí uma acepção da ideologia liberal, né? A ideia de que o Estado ele tem que ser regulado por uma Constituição, né? A ideia aí de Estados nascendo com Constituição, a rejeição a qualquer autoritarismo, arbitrariedade, né? Qualquer abuso de poder, né? Isso tem que ficar no passado, seja da monarquia, seja da ditadura. A ideia de que o Estado ele é garantidor de direitos, né? Isso é de um pensamento liberal. Se alguém se diz liberal e acha que Estado não tem que reconhecer direitos de cidadãos, essa pessoa precisa compreender melhor as fundações conceituais do pensamento liberal. É isso.